Olá, tudo bem? A prova do ENAD está aqui para acontecer. Eu trouxe para vocês aqui alguns possíveis temas que possam cair na redação deste ano, sabendo que a redação é importantíssima para a computação final da sua nota. Eu retirei aqui da cartilha de redação do Enem as competências necessárias. Então, competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, acertos na linguagem, acertos da concordância verbal, não cometer erros na grafia. Competência 2, compreender a proposta da redação, ou seja, entender qual é o tema da redação e colocar aqui as suas ideias de acordo com o tema solicitado. Competência 3, selecionar e relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, informações e argumentos de defesa de um ponto de vista. Ou seja, organizar a sua redação, começo, meio e fim, e colocar as suas opiniões, as suas percepções acerca do tema. Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção e argumentação. Então, conhecimento linguístico é toda a forma que você vai fazer a sua redação corretamente, verificando aqui se não tem erros, se você não está cometendo erros de grafia, erros de concordância verbal, erros de verbo no passado, no presente e no futuro. E, por fim, competência 5, você vai elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado. Então, se a redação tem um problema a ser levantado, você vai colocar aqui uma possível solução para esse problema, de acordo com os temas que nós vamos apresentar aqui. Os possíveis temas de redação, então, são acessibilidade e inclusão social, envelhecimento populacional e etarismo, diversidade cultural, doação de órgãos, revolução tecnológica, inteligência artificial, ESG, evasão escolar, dependência tecnológica, bullying e povos indígenas. São todos temas que estão muito na pauta. Vejamos então. Acessibilidade e inclusão social. O que é acessibilidade? É dar condições e possibilidade para que as pessoas ultrapassem os entraves sociais, para que elas possam depois ser incluídas no meio social. E existe uma diferença entre acessibilidade e inclusão. Acessibilidade trabalha com as ferramentas para o uso das pessoas com deficiência, o que elas podem utilizar para contribuir nessa deficiência que ela tem. É um teclado de uma forma diferente, é uma plataforma onde ela possa ir a algum lugar de uma forma mais rápida. E a inclusão trata sobre a presença dos PCDs nos diversos âmbitos sociais, ou seja, os PCDs devem estar incluídos, precisam estar incluídos em todos os âmbitos sociais, escolar, trabalhista, toda a sociedade tem que ter aqui a participação das pessoas com deficiência. Sabemos também que a população está envelhecendo, principalmente a população aqui no Brasil, as grandes potências também estão com esse envelhecimento populacional. Nós sabemos que a partir de 2043 haverá uma queda populacional e o envelhecimento dessa população. A faixa etária acima de 65 anos em 2060 será muito grande, 26,7. Então estimamos que a população envelhece muito rapidamente e foi o que apresentou o último censo aqui no Brasil. Por falar em envelhecimento populacional, precisamos entender que existe o etarismo. O que é o etarismo? São todas as formas aqui de preconceitos com as pessoas com mais idade, seja ela no âmbito social, seja ela no âmbito trabalhista, seja ela no âmbito escolar. Então é preciso que nós tenhamos políticas públicas para que as pessoas com mais idade estejam inseridas também no contexto social. Diversidade cultural, são várias as diversidades culturais que nós temos aqui no nosso país, então essas diversidades aqui elas podem estar relacionadas à vestimenta, à culinária, manifestação religiosa, tradições e outros aspectos. Contudo, todos devem ser respeitados, todos devem ter a sua inclusão na sociedade, independente do credo, independente da vestimenta, todos devem aqui estar imbuídos aqui para participarem da sociedade. Doação de órgãos é um outro tema que veio com bastante ênfase nos últimos tempos. O transplante de órgãos pode ser para alguém a única oportunidade que ele tem de sobrevivência, ou para alguns um recomeço de vida. Porém, muitas vezes acontecem entraves para essa doação de órgãos, principalmente porque as pessoas não deixaram essa verbalizado ou por escrito que gostariam de doar os órgãos. Então, existe uma rejeição das famílias em doar. Dados divulgados apontam que aqui no Brasil 43% das famílias preferem não doar os órgãos aqui dos seus entes, né? E muitas vezes por conta mesmo do desconhecimento acerca do assunto.
Revolução industrial é algo que nós vivemos aqui desde aqui da primeira revolução industrial, que quando nós tínhamos aqui a substituição do trabalho artesanal pelo uso de máquinas. A segunda revolução industrial já trouxe uma mudança nos transportes e na comunicação. A terceira revolução industrial ela foi marcada aqui pela era digital, quando nós já tivemos aqui os microcomputadores, e agora nós vivemos a quarta revolução industrial, que é a revolução da inteligência artificial, que é a que nós podemos chamar de indústria 4.0. Inteligência artificial é o uso de sistemas e máquinas que mimetizam a inteligência humana, ou seja, eles tentam imitar a inteligência humana para executar tarefas e podem se aprimorar iterativamente com base nas informações que eles coletam. E nós temos isso a todo momento, quando nós fazemos uma ligação à inteligência artificial, quando nós utilizamos uma Alexa inteligência artificial. Nós temos aqui alguns tipos de inteligência artificial. Nós temos a ANI, inteligência artificial limitada, que é utilizada somente para um uso específico. Temos a AGI, inteligência artificial geral, que ela é mais avançada, ela emula comportamentos humanos. E temos aqui a ACI, a SI, que é superinteligência, que é o futuro da inteligência artificial, que ainda está em estudos e pode acontecer dentro em breve. Tecnologia 5G é algo que já está aqui no nosso país, é uma evolução da atual rede de celulares, é uma rede mais potente, mais veloz, que além de ser inteligente, ela também causa menos impacto ao meio ambiente. ESG, nós ouvimos falar bastante disso, que é responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança corporativa, onde as organizações elas não visam apenas o lucro, mas elas têm também uma responsabilidade com o meio ambiente onde estão inseridas, elas têm uma responsabilidade com a sociedade onde estão alocadas e também com seus colaboradores, com seus fornecedores. E a governança corporativa, que é para que essa empresa ela faça de forma correta as suas ações, para que ela não tenha nenhum erro, que ela obedeça as regras, obedeça os manuais que existem aqui, até de comportamento humano entre as pessoas e respeito entre as pessoas. E também para que elas não infringam as regras legais em termos de fraudes que possam ocorrer. Nós temos as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que faz parte da Agenda 2030, que baseia-se nos 5 princípios, que são pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. Então, nós temos aqui cada um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Evasão escolar, nós também entendemos que durante a pandemia isso foi muito mais, houve uma evasão maior dos alunos. A evasão escolar consiste no ato de estudantes matriculados abandonarem as aulas e não finalizarem aquele ano letivo. E os motivos são muitos, né? Trabalhar para ajudar a família, não conseguir acompanhar as explicações nas aulas, dificuldade de locomoção e acessibilidade nas escolas e dificuldade em frequentar as aulas que ocorreu durante a pandemia, porque muitas pessoas não tinham acesso tecnológico, não tinham computadores, não podiam acessar aquelas aulas remotas. Dependência tecnológica é algo que vem ocorrendo no nosso mundo atual, porque nós estamos tão acostumados ao uso das nossas redes sociais, ao uso da tecnologia, que por vezes nós deixamos aqui, ficamos reféns dessa tecnologia, e isso é nocivo para a nossa saúde. O uso desmedido dessas tecnologias pode nos levar ali a sérios prejuízos. Bullying é outro assunto que também é recorrente, nós ouvimos a todo momento. O que é praticar bullying? É qualquer prática que você tenha repetidamente, onde você faça ofensas para o intuito de humilhar alguém. Nós temos aqui alguns tipos de bullying: o bullying direto, o físico, que são as violências físicas; o bullying direto, o verbal, são os xingamentos; o bullying indireto, o relacional, quando você pratica atos de excluir as pessoas do seu convívio; e o ciberbullying, então, praticado agora devido à internet, devido aqui às redes, as deepfakes que podem ocorrer também. E as consequências do bullying, ele traz inúmeras consequências negativas, algumas delas como propicia o isolamento social, perda de motivação, piora no rendimento escolar e traumas psicológicos. Existe lei do combate ao bullying, que é a Lei 13.185, que é um programa de combate ao bullying, e cabe às escolas, cabe à sociedade, cabe às empresas, cabe aos pais a busca de prevenção ao combate desse bullying, para que ele não ocorra.
As práticas envolvem todos os estabelecimentos escolares e a comunidade acadêmica em geral. Promover ações que estimulem a ética, o respeito, a empatia, a compreensão da diversidade. Levar palestras de conscientização para os alunos e abordar o assunto com o quadro de professores e também funcionários. Povos indígenas. Somos oriundos desse povo indígena, né? Então, o Brasil hoje ele tem 266 povos indígenas. A população indígena, segundo o último IBGE, agora de 2022, mostra para a gente que nós temos 1.693.535 habitantes, o que representa 0,83% do total de brasileiros. Sabemos que grande parte dos indígenas foram dizimados ao longo do tempo. Os povos guaranis somam aqui mais de 85 mil pessoas. E agora, em janeiro deste ano aqui, o Ministério da Saúde declarou estado de emergência de saúde pública devido ao aumento dos casos de desnutrição, malária e morte no território Yanomami. É isso, são algumas dicas. Desejo sucesso para vocês, bom proveito e façam a redação com muito critério. Aqui estão os meus contatos. Sucesso com vocês.